Nos episódios anteriores, mostramos as nascentes de grandes rios e a importância dessas águas para o país. No último episódio, ações que buscam amenizar as ameaças à caixa d'água do Brasil. Plantadores de Água é um projeto que surgiu em 2019. Nós fizemos o primeiro plantio nessa área aqui mesmo e surgiu pela necessidade de estar buscando recuperar áreas e nascentes. Plantamos em torno de 1.600 mudas. Aqui a gente tem um cajueiro, ele é oriundo do plantio direto, a gente plantou ele através de sementes. O nosso desafio é continuar plantando e recuperando áreas como essa daqui. Aqui era totalmente destruído, cheio de mato, lixo para todo lado. E hoje vocês podem ver que já está surtindo resultado. Já tem árvores grandes e a população aos pouquinhos vai entendendo o que é o projeto. Aqui nós temos um angico, também foi plantado através de mudo, também está dando muito certo. Já houve algumas mudanças, apesar que as plantas dos cerrados, elas demoram, é lenta o desenvolvimento dela. Nós já podemos observar de 2019 até hoje, nós já tivemos algumas mudanças aqui. Agora a gente está iniciando umas tentativas, uns estudos com plantio em núcleo. O plantio em núcleo nada mais é que um plantio adensado, imitando a regeneração natural da natureza mesmo, a forma que ela se regenera em ilhas de vegetação. O que a gente faz? A gente faz a roçagem desse núcleo, depois vem com a perfuração dos berços, vem sementes, tubérculos de raiz que vão rebrotar. Aqui hoje a gente vai introduzir algumas mudas de árvores nativas do cerrado, dentro desse núcleo. A gente vai ter o jatobá, a aroeira pimenteira, a pata de vaca e também o ipê. Então, com tudo isso, vai criar uma condição um pouco melhor para elas se estabelecerem. Uma vez que você está cuidando do verde, você está preocupando com a água, né, e que tenhamos um futuro melhor. Eu acho que é um gesto de amor muito grande dos voluntários, eles tentar deixar para a humanidade futura um lugar melhor, com bastante água. Vamos plantar mais água, vamos plantar a vida. Essa nascente aqui, quando a gente chegou aqui, visivelmente estava bem mais degradada em volta e a gente percebeu também no entorno da nascente. Teve alguns olhos d'água que apareceram depois que a gente começou a mexer aqui no solo, começou a brotar água do solo. Essa água que não estava correndo antes, essa que a gente vê aqui do lado, agora está correndo. O solo está absorvendo mais água, então está dando certo. A nossa função aqui é essa, recuperar essa nascente. A gente já pode dizer que é uma nascente recuperada. Plantadores de água! Plantadores de água! Por todo o país, cidadãos, organizações ambientais e de governos protegem nascentes, em pequenos espaços ou em grandes áreas de preservação. O momento é delicado e algo deve ser feito. O primeiro passo da solução é a consciência do que está acontecendo. Nós temos, de fato, uma crise gravíssima do Brasil na água. Agora, há anos bons e anos ruins, né? E o pior é quando vem 3 anos ruins. O que é ruim, Valmir? Pouca chuva. A gente tem muita água no Brasil, na Amazônia em especial, mas no resto do Brasil, essa só é crítica. Então, o primeiro passo é esse. O segundo passo é o uso consciente da água e racional. Água para irrigação, sim, de uso racional. Água para indústria, sim, de uso racional. Água para o saneamento, sim, de uso racional. Água para o meio ambiente, sim, para garantir o ecossistema do rio. Então, eu acho que esses desafios passam por isso, essa consciência e pelo uso racional do recurso. Na política pública de recursos hídricos, existe um conceito moderno que é de segurança hídrica. A segurança hídrica, ela depende de 4 fatores. Água para abastecimento humano, para o desenvolvimento humano. Água para a agricultura, principalmente. Água para
manter os ecossistemas regulados contra eventos extremos e ecossistemas aquáticos bem protegidos. Então, o que nós temos agora é que trabalhar com legislações que garantam, de fato, essa proteção e pensar as bacias hidrográficas dessa forma, para que a gente possa manter a segurança hídrica para a sociedade humana. Pela legislação brasileira, a principal uso da água, a primordial, seria abastecimento doméstico, né? Certo? Mas o que a gente observa aqui no São Francisco? A gente observa, na realidade, que o manejo da água é basicamente todo em função de maximizar a produção de energia hidroelétrica. Para reduzir a pressão no próprio Rio São Francisco e outros rios, teria que se diversificar os sistemas de produção de energia. Por exemplo, energia solar, energia eólica. Daí, dessa forma, tu reduz a pressão em cima dos rios, né? Hoje ainda é possível retornar se você fizer programas de reflorestamento, de restauração de áreas degradadas. Você consegue fazer com que o solo se torne permeável novamente e com isso você consiga abastecer os vários níveis de suporte do subsolo. As grandes funções da água, elas estão contidas no subsolo, na parte de baixo da superfície do terreno, no subsolo. Então ali é que mantém esse serviço de fornecimento de água e segurança hídrica. A segurança hídrica não está na superfície, está no subsolo. As nascentes é que elas trazem as águas subterrâneas, né, que vão alimentando esses rios. E você preservando, você conserva esse sistema. Na medida em que você desmata, não existe mais a possibilidade dessas águas subirem e virem até a superfície. Então é muito importante que se faça um trabalho de preservação, de replantio de árvores para preservar essas nascentes aqui. Quanto mais você preservar, quanto mais árvores tiver, mais isso aí fica retendo essas águas. Então é fundamental que se proteja as nascentes, né? Esse é um patrimônio dos mais importantes do Brasil. Eu sou do ONG Oredes, que viu que existia um problema e existia um conflito entre produção e a questão ambiental, principalmente voltado pela conscientização dos produtores. Então nós começamos a trabalhar os produtores para quê? Para que ocorra uma mudança de comportamento, para que eles vejam as questões ambientais como algo benéfico para ele e não um problema. Então aqui é uma área de projeto de sequestro de carbono, né? Onde o produtor está redesenhando a propriedade dele em busca da propriedade ideal. São 520 hectares de reflorestamento, então são mais de 100 espécies nativas do Cerrado. Nós começamos esse projeto em 2009, hoje ele já está com 12 anos, né? 12 anos de idade e ele vai crescer até 30 anos, então até 2040 a gente vai estar incrementando carbono, incrementando biomassa nessa floresta aqui. O projeto ele visa 3 elementos principais, né? O sequestro de carbono propriamente dito, benefícios para a biodiversidade e para a comunidade. Principalmente essa área, ela produz água. Esse é o fundamental. Pesquisadores, estudiosos e vários segmentos da sociedade indicam alternativas que possam amenizar a crise hídrica.
A gente não está falando de retirar a agricultura do Cerrado. A gente está pensando em desenvolver um novo modelo de agricultura que seja adequado às condições do Cerrado e adequado também às condições de clima que nós vamos enfrentar. Então, é possível conciliar conservação e produção. Não é admissível hoje, né, no século XXI, em meio a uma crise global, né, de declínio da biodiversidade, com a necessidade de uma janela de tempo muito estreita para resolver a questão da mudança climática, que a gente continue aplicando o modelo de desenvolvimento que a gente utilizou no Brasil colônia, né, de ocupar as áreas, desmatar, degradar e seguir em frente. Então, eu acho que é importante que a gente repense esse modelo, né, e parta para o modelo que a gente chama de paisagens multifuncionais, onde você possa agregar conservação com a parte de produção. Transformar o Brasil numa potência ambiental é possível, mas o primeiro passo importante é reduzir o desmatamento. Conservar também é produzir, né? Produzir de uma outra forma. O Brasil tem muitas iniciativas inovadoras de promoção de uma agricultura mais sustentável, mas isso precisa ganhar escala. A maior parte da ocupação agrícola do Cerrado é ainda em formas não muito sustentáveis. Mas tem um lado interessante, que o Brasil é um dos países do mundo com maior potencial de restauração ecológica dos ecossistemas, inclusive aqui do Cerrado. E isso traria grandes benefícios para a biodiversidade, para o ciclo hidrológico e para a captura de carbono. Então, o Brasil é um dos países do mundo com maior potencial de sequestro de carbono por meio de restauração ecológica. Nas últimas décadas, a marcha rumo ao Cerrado fez surgir novas cidades. As mais antigas dobraram de tamanho. A urbanização avançou sobre as áreas de mananciais. Felizmente, algumas cidades conseguiram proteger nascentes da caixa d'água. Formosa é uma delas. Aqui nós temos essa mina exatamente dentro de uma cidade. Esse é um grande diferencial. São poucos locais que têm esse bem. É muito valioso, uma mina dentro da própria cidade. Nós estamos aqui no centro da cidade de Formosa, na Mata da Bica. A Mata da Bica, além de ser o pulmão da cidade de Formosa, é também um local composto por mais de 100 minas e que todas essas águas estão armazenadas aqui nessa lagoa. Aqui nós podemos ver já uma confluência das minas de todo esse solo hidromórfico que temos aqui, que vai encher também a Lagoa Feia, que vai para o Rio Preto e abastecer o Rio São Francisco. Essa água puríssima, podemos beber, eu próprio bebo dessa água sempre. Vim aqui na Bica e não tomar da água da Bica, eu não vim aqui na Bica. Essa unidade é uma unidade de conservação e preservação integral, né? É uma área exclusivamente de pesquisa e de educação ambiental e ela sofre uma pressão gigante do desenvolvimento, né? Tanto das populações quanto do agronegócio. E a importância de se preservar um espaço como esse aqui é justamente isso, é que esse espaço continue fornecendo água para as populações Brasil afora. Esse aqui não tem preço, é um tesouro, né, do povo brasileiro. A gente tem uma legislação hoje ambiental florestal que já garante uma proteção, né, para as matas ciliares, para as áreas de preservação permanente. Mas o fato de termos aqui um parque nacional, uma unidade de conservação bem protegida e os proprietários da região, os moradores vendo, né, como isso influencia na quantidade e na qualidade da água que chega até eles, porque o parque é uma grande caixa d'água, né, com milhares de nascentes. Então, isso estimula para que eles também protejam as suas nascentes, protejam as suas matas ciliares, né?
água, ela é fonte de vida, né? A gente tem que tratar como sendo algo para que mantenha a nossa sobrevivência. É um item fundamental para que a gente consiga evoluir, consiga manter a nossa raça humana nesse mundo, né? Por um longo tempo ainda, né? Para os nossos filhos, para os nossos descendentes. Ela tem essa importância fundamental, né? Do abastecimento mesmo humano, e também ela propicia a nossa evolução como espécie humana, né? A nossa evolução cultural. Então, aqui, eu costumo chamar esse lugar aqui de berçário cerrado, né? E aqui eu comecei a produzir algumas mudas daqui da região mesmo. Aqui nós temos aqui a mangaba, o baru, o jacarandá, tem o ipê amarelo, o ipê roxo, esse aqui é o cajuzinho do cerrado. E aí eu decidi produzir as mudinhas, né, das frutas do cerrado e também de madeira de lei também algumas, para poder estar plantando e contribuindo aqui para a região, aqui no nosso cerrado aqui. Aqui tem várias nascentes aqui na nossa reserva, inclusive aqui também no sítio. Então a ideia, a proposta é essa, né? Fazer assim bastante, não em grande escala, algumas para poder distribuir aqui para os moradores aqui da região e estar plantando aqui também na nossa reserva, né? Porque além de contribuir para os moradores aqui da nossa região, contribui também para o meio ambiente. Eu gosto muito de pensar dessa forma assim, que a gente, além de transformar o mundo melhor para as pessoas, a gente pode transformar as pessoas melhores para o mundo. Preservar nascentes e cuidar da qualidade da água são gestos que valorizam a vida. Em Foz do Iguaçu, é rotina no Grande Lago de Itaipu. O que eu acabei de fazer foi medir a qualidade da água usando uma sonda multiparâmetros. O que ela faz é, jogando ela na água, ela consegue aferir determinadas características que a água está apresentando no momento. Tipo, a temperatura dela, o pH, o oxigênio dissolvido, que é um dos parâmetros mais importantes, porque é de onde a comunidade aquática vai pegar o oxigênio para respirar, para sobreviver. Estamos no reservatório de Itaipu, perto do Refúgio Biológico de Bela Vista, numa estação de monitoramento de qualidade da água. É uma estação automática e ela consegue, a cada 1 hora, ela joga a sonda na água e consegue medir os principais parâmetros da água. O monitoramento da qualidade da água é uma das ferramentas para garantir a segurança hídrica do reservatório, porque o reservatório não é só para gerar energia. Tem toda uma comunidade, uma grande comunidade das cidades em volta, e elas usam o reservatório tanto para recreação, quanto para dessedentação animal de toda a agropecuária, como também em vários pontos da cidade de Foz do Iguaçu é captada a água do reservatório, então ela também é utilizada para o abastecimento humano. Nós devemos preservar, cuidar, para que a gente não acabe, né, com algo tão bonito, né, que é para todos. Falta palavras, né, para descrever a beleza, né, que nós temos aqui desses 2 rios. E também é fonte, né, de recurso para os ribeirinhos. Muitos utilizam o rio para poder se alimentar, né, da pesca, eles vivem da pesca. É algo que nós temos, né, o privilégio de contemplar, né, e temos que estar cuidando, preservando. É importante que a gente entenda que a água é o nosso bem mais precioso, porque ela não é só a beleza, ela não é só a natureza, ela é a nossa própria vida. É importante proteger sempre as nascentes, porque as nascentes são o quê?
são o berço dos rios. Todo rio tem uma nascente e são milhares de nascentes que a gente tem que proteger. É importante que a gente consiga fazer isso, para que a nossa geração, que já está destruindo, né, não cause um impacto muito mais forte nas gerações futuras. Porque água é vida, realmente é o que você tem de mais precioso nesse nosso planeta Terra. Se as águas escasseiam, a população sofre. Quando os rios voltam a correr com força, a alegria retorna e a vida ganha novos contornos. Desde 2015 a gente passou por um longo período de estiagem, né, nas cabeceiras do rio, e tivemos uma situação até crítica, mas graças a Deus esse ano, com o alto volume de precipitação pluviométrica, tanto na nossa região como na cabeceira do rio, está nos dando uma margem de tranquilidade boa para os anos seguintes. Ver o rio cheio novamente, para a gente é um sentimento de prosperidade, né? A gente fica feliz porque é esperança, né? Graças a essas últimas chuvas que aconteceram aqui no sertão, o São Francisco voltou a ser o que era antes, a uma situação de 20 anos atrás, estamos vivendo hoje, e o São Francisco, graças a Deus, está vivo novamente e trazendo alegria para o sertão de Alagoas. O do São Francisco é o coração da nossa região, né? Se não fosse São Francisco, infelizmente, vida não existiria no sertão, né? A mudança climática hoje eu acho que é um dos grandes desafios que a gente vive como humanidade, né? A gente já tem um aumento de cerca de 1 grau centígrado em relação à temperatura pré-revolução industrial, e isso já implica numa série de eventos extremos, de aumento da temperatura, impacto sobre os ambientes naturais e sobre os ambientes também manejados pelo homem. Então o Brasil ele tem um papel muito importante dentro da agenda climática, porque a nossa principal fonte de emissão de gases de efeito estufa é o desmatamento. Então, se o Brasil controlar o desmatamento, ele vai estar dando uma grande contribuição para resolver o problema do aquecimento global, vai conseguir enfrentar melhor os impactos das mudanças climáticas. A luta hoje é contra a emissão de carbono. Esta área em que nós estamos, em que vocês estão aqui, esses 70 hectares não produzem nenhum centímetro cúbico de carbono de efeito estufa, porque aqui as árvores trabalham em benefício de toda a humanidade. O efeito da árvore é um efeito sistêmico. Ela ajuda a água, por sua vez, atrai nascentes de baixo para cima e também atrai chuvas. De maneira que a relação entre a árvore e a água é como respirar para o organismo. Como é que o senhor se sente protegendo uma nascente? Estou garantindo a minha vida. A água é vida e não se escapa disso. É a coisa mais simples que tem, é as pessoas cuidarem da água. Thank you.